Olá, você está no canal Fé em Audiobook, eu sou Dani Mendes e hoje vamos juntos à leitura de Aos que negligenciam as Escrituras, por João Calvino. Aqueles que negligenciam as Escrituras e procuram revelações novas, transtornam todos os princípios da piedade. Certos homens tolos surgiram recentemente, os quais orgulhosamente fingem ser guiados pelo Espírito e desprezam a simplicidade daqueles que ainda se apegam à letra morta, letra que mata, entre aspas. Gostaria que me dissessem qual é o espírito cujo sopro os leva a uma altura tão estonteante para que ousem menosprezar a doutrina das Escrituras como sendo infantil e desprezível. Se responderem que é o Espírito de Cristo, quão absurda é a sua presunção. Eles mesmos devem reconhecer que os apóstolos e os crentes primitivos foram iluminados por aquele Espírito. No entanto, nenhum deles aprendeu dele a desprezar a palavra de Deus, mas todos a consideravam com a mais profunda reverência. E isto concorda com a predição de Isaías: o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor desde agora e para todo sempre. Isaías 59, 21. O profeta predisse, portanto, que no reino de Cristo seria a mais alta felicidade da sua igreja ser guiada tanto pela palavra quanto pelo Espírito de Deus. Logo, concluímos que estes zombadores ímpios separam aquilo que o profeta juntara por um vínculo sagrado. Além disso, embora Paulo tenha sido arrebatado até ao terceiro céu, não cessou de fazer uso proveitoso da lei e dos profetas, e exortou Timóteo a dar atenção à leitura. Ademais, ele atribui honra singular às Escrituras, ao dizer que são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Certamente é o máximo da maldade e da loucura atribuir o uso rápido e temporário àquelas Escrituras que guiam os filhos de Deus até o fim da sua viagem. Aqueles fanáticos teriam bebido de um espírito diferente daquele que o Senhor prometeu aos seus próprios discípulos? Por mais loucos que sejam, dificilmente ousarão dizer assim. Mas que tipo de espírito o Senhor prometeu? Um que não falaria de si mesmo, mas sim relembraria o que o próprio Cristo ensinara verbalmente. Portanto, não é o papel do Espírito prometido dar revelações estranhas e esquisitas, ou fabricar algum novo tipo de doutrina para nos desviar do Evangelho que recebemos. Pelo contrário, a função do Espírito é selar em nossos corações aquela mesma doutrina que o Evangelho de Cristo nos entregou. É claro, portanto, que os que desejam receber proveito e bênção do Espírito de Deus devem ser diligentes em ler as Escrituras e em ouvir sua voz. Assim sendo, Pedro recomenda o zelo daqueles que prestam atenção à palavra da profecia, embora os escritos dos profetas pudessem ter sido considerados ultrapassados pela nova luz do Evangelho. 2 Pedro 1,19. Se, por outro lado, alguém descarta a sabedoria da palavra de Deus e impinge sobre nós uma outra doutrina, podemos suspeitá-lo, com justiça, de ser vaidoso e falso. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Como, pois, podemos curvar-nos diante da autoridade de qualquer espírito, a não ser que seja evidenciado por algum sinal como sendo o Espírito de Deus? Este sinal se manifesta na medida em que concorda com a palavra do Senhor. Todavia, estes infelizes deliberadamente se desviam para sua própria ruína, procurando a orientação do seu próprio espírito ao invés do Espírito do Senhor. Argumentam que é uma indignidade ao Espírito de Deus que ele que está acima de todas as coisas, seja sujeito às Escrituras. Mas, pergunto, é uma desonra ao Espírito Santo ser em todas as instâncias o que ele é, sempre consistente, sempre imutável?
Se, na realidade, procurássemos testar o Espírito por qualquer regra estabelecida pelos homens ou pelos anjos, haveria certa força nessa acusação para desonrá-lo. Mas, se o compararmos com ele mesmo, como se pode dizer que o estamos desonrando? A verdade é que o Espírito se alegra em ser reconhecido pela semelhança que tem com sua própria imagem imprimida por ele sobre as Escrituras. Ele é o autor das Escrituras e não pode mudar. Logo, sempre deve permanecer tal qual se revelou ali. Quanto à objeção capciosa de que estamos escravizados à letra que mata, os que empregam tal linguagem são culpados de desprezarem a palavra de Deus. Quando Paulo disse que a letra mata, 2 Coríntios 3:6, estava se opondo a certos falsos apóstolos que ainda se apegavam à lei e que teriam privado o povo do benefício da nova aliança, na qual Deus declara que colocará sua lei nas mentes dos fiéis e que a escreverá em seus corações. Segue-se, portanto, que a lei do Senhor é uma letra morta que mata quando ela é separada da graça de Cristo e que simplesmente soa ao ouvido sem tocar o coração. Por outro lado, se for poderosamente implantada no coração pelo Espírito e se proclama a Cristo, é a palavra da vida, a qual converte as almas dos homens e que dá sabedoria aos simples. No mesmo capítulo, Paulo chama sua própria pregação de o ministério do Espírito, significando assim que o Espírito Santo permanece na verdade que revelou nas Escrituras, e somente revela seu poder àqueles que tratam sua palavra com a reverência e honra a ela devida. E isto não está em desacordo com aquilo que eu disse no capítulo anterior deste livro, que a palavra de Deus não ganha nossa confiança, a não ser que seja confirmada pelo testemunho do Espírito, porque o Senhor ligou juntas, por um tipo de vínculo mútuo, a certeza da sua palavra e a autoridade do seu Espírito. Reverência verdadeira à palavra domina os nossos corações quando a luz do Espírito nos capacita a ver Deus nas Escrituras e, por outro lado, damos boas-vindas sem temor de sermos enganados àquele Espírito que reconhecemos pela sua semelhança à sua própria palavra. Os filhos de Deus sabem que sua palavra é um instrumento mediante o qual ele comunica ao entendimento deles a luz do seu Espírito, e não reconhecem nenhum outro Espírito, senão o Espírito que habitava nos apóstolos e falava através deles.